Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre os materiais alternativos para a sala de aula, eu vou falar como fazer o planejamento das atividades e os procedimentos básicos. Sejam bem-vindos! Para introduzir um pouco essa aula, eu vou falar um pouco sobre o trabalho do professor. Atualmente, o nosso ensino, ele valoriza, além da aquisição dos conteúdos tradicionais dentro dos componentes curriculares, o desenvolvimento de habilidades e competências nas principais áreas de conhecimento. Isso aqui é já uma diretriz da nova Base Nacional Comum Curricular, a BNCC de 2017, que é a mais atual, e que descreve os conteúdos em 5 áreas de linguagens, de exatas ou matemáticas, humanas ou ciências humanas e ciências da natureza. É tarefa do professor saber aplicar metodologias de ensino variadas que favoreçam a conquista das competências. A BNCC, inclusive, ela traz as competências para a educação básica, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, tá? E traz também habilidades que o aluno deve desenvolver. Para que isso aconteça, um professor, então, ele precisa estar preparado. Estar preparado não é só ter o material didático à mão, Ele precisa de competência técnica na área de sua especialidade, então ele precisa estar qualificado, saber o conteúdo. Por exemplo, um professor de língua portuguesa precisa conhecer a língua portuguesa em suas diversas dimensões, na área de literatura, de gramática, de escrita. Competência prática no campo de trabalho ao qual a sua disciplina está ligada, então é sempre importante adquirir prática, Se não através dos próprios anos de docência, através de estágios, em que você vai conhecendo ali o cotidiano da sala de aula. Competência científica voltada para praxes do cotidiano na sala de aula. Então, o professor ele precisa ser muito investigativo, Ele precisa estar sempre atualizado, pesquisar, estar atento ali aos seus alunos, ao contexto em que ele está ensinando, para sempre estar desenvolvendo soluções práticas ali para os problemas que aparecem no dia a dia. E uma competência política, pois que antes de ser um técnico especialista, o docente é principalmente um profissional do humano, do social e do político. A gente não está falando aqui de política no sentido partidário, tá? A gente está falando de política no sentido social, de entender as coisas que estão acontecendo no Brasil, De terem noções de economia, de legislação, de constituição. A gente está falando de exercício de cidadania, a gente não está falando de partido, sim de exercício de cidadania. Professor, ele precisa ser um cidadão antenado, um cidadão participativo, porque ele vai passar isso para os alunos como modelo, Então, essas competências todas somadas, elas fazem do professor uma pessoa preparada para iniciar ali um planejamento e também para planejar quais recursos didáticos ele vai usar e quais metodologias ele vai usar ali ao longo do processo de ensino. Dito isso, é preciso que o professor chegue na escola, chegue na sala de aula, chegue no contexto ali de ensino e conheça o seu público, conheça os seus alunos. Cada pessoa possui um canal de aprendizagem prevalente, que são formas de receber informações externas ou ainda fazer uma representação interna dos fatos, que são observados ou vivenciados e que podem significar versões diferentes para outras pessoas. Preciso abrir uma aspas aqui, que é essa teoria, de algumas pessoas serem mais visuais, mais auditivas ou mais sinestésicas, ela ainda não tem uma comprovação científica. Só que a gente usa muito isso na hora de preparar a aula, porque a gente vê, em alguns casos, é claro, tem aluno que ele é tudo, Ele consegue absorver conhecimento tanto nos 5 sentidos, ele consegue absorver conhecimento. Mas a gente percebe que alguns alunos, eles têm uma dificuldade, às vezes, de ouvir, eles têm que ver ali a representação do conhecimento, Ou tem aluno que aprende mais através da audição, de um podcast, por exemplo.
E é para esses alunos que a gente tem que estar bem informado para saber planejar o material alternativo, gente. Porque é o que eu digo, o aluno que não tem nenhuma dificuldade, que é algo cada vez mais raro hoje em dia, né? Esse aluno não vai precisar de grandes investimentos de materiais didáticos, porque ele se adapta facilmente àquele material didático que é oferecido a ele. Tá? Só que esse aluno, ele não é uma regra, ele é uma exceção. A maioria vai precisar de complementação. E é interessante a gente conhecer essa teoria, mesmo que ela não tenha aí uma comprovação científica. Então, as formas de receber ou captar informações, elas passam por uma interpretação que é filtrada através da cultura, das atitudes, dos valores de cada pessoa, conforme sua representação interna proveniente dos 5 sentidos: visão, olfato, tato, paladar e audição. Como que é esse filtro? Por exemplo, se você é uma pessoa extremamente religiosa, né? E um professor de filosofia, por exemplo, te propõe um livro sobre Nietzsche, que é declaradamente um ateu. Às vezes, por causa da sua cultura e dessa fé que você tem, você vai ter uma certa dificuldade ali não de entender, mas de aceitar o que o Nietzsche tá escrevendo ali, mesmo que você não precise emitir nenhum juízo de valor. Aquele texto, ele te causa ali um estranhamento muito grande. Então, por quê? Porque ele está passando por um filtro, por o seu filtro de valores, né? E a gente faz isso o tempo todo com tudo, tá? Dentro e fora da escola. E aí os 5 sentidos, eles compõem uma classificação dos sistemas representacionais, onde a gente recebe as informações vindas do mundo externo, que são da visão, a principal característica da pessoa visual, lógico, que pensa por imagens. Então, tem aluno que, se você não colocar um esquema, um mapa mental, por exemplo, na lousa, tudo explicadinho, se ele não vir aquilo com os olhos mesmo, com a visão, ele não vai conseguir entender. Da audição, que é a principal característica da pessoa auditiva, que pensa por sons. Muitos alunos, você manda um áudio para ele, explicando um pequeno conteúdo ali, alguma coisa, ele já entende e não precisa de nenhuma representação visual. Do tato, do olfato, do paladar, as principais características da pessoa sinestésica, que pensa por sensações. Tem aluno que, se ele não viver a experiência prática, por exemplo, ele não vai aprender, tá? Tem aluno que tem muita dificuldade com aula online, porque ele não consegue se inserir no contexto ali de ensino, de aprendizagem, se ele não estiver dentro de uma escola ou de um ambiente didático tradicional, sabe? Então, assim, se o professor conhece essas possibilidades de alternar aí o material de acordo com os sentidos, é interessante. Você quer saber qual o seu estilo de aprendizagem, né? Você pode acessar esse link aí do estudodireito.com. Lá está dizendo como que você pode descobrir isso e também para ver quais são os seus pontos fortes e fracos. Lembrando, gente, que mas o meu não está dando muito certo, isso aqui não é uma coisa que, não é uma regra, né? É simplesmente uma hipótese, uma teoria, ainda não comprovada, mas apenas uma teoria. Então, quem tiver interesse pode acessar o link aí e ver qual é o seu canal de aprendizagem prevalecente. Então, o professor, ele torna-se articulador e orquestrador do processo pedagógico. Ele deve ser parceiro dos estudantes com proposta de atendimento diferenciado, né? Que foi o que eu falei de você ter ali um recurso, ter uma estratégia, um método para alunos com dificuldades. Deve ser ativo, guiar, encorajar, exemplificar, interagir. Deve-se introduzir inovações que busquem qualidade, atendam às exigências do mundo moderno e apontar caminhos para a metodologia do aprender a aprender, para que o estudante obtenha autonomia, né? E ele deve usar também uma linguagem que o estudante entenda. É importante que o professor se faça entender. Não adianta você usar, às vezes, uma linguagem muito padrão, muito culta, até às vezes arcaica, se aquele aluno não tem ideia do que você está falando. No primeiro momento, você precisa estabelecer um vínculo, né? E aí você vai inserindo um vocabulário mais culto no dia a dia ali. As interações sociais são básicas no desenvolvimento intelectual. No grupo, são encorajadas as exposições pessoais, sem receio de rejeição ou julgamentos.
as tomadas de decisões mais sábias, as discussões para obtenção de consenso acerca de um fato, de uma ideia. Então, uma aula ela precisa ser interativa, ela precisa ser participativa, o aluno precisa participar, até para o professor ter uma ideia de que o que ele está falando está sendo entendido, está sendo assimilado. Então, você precisa toda hora buscar que o aluno levante questões, que ele se coloque ali naquela aula, né? E essas atividades dependem de um trabalho coletivo, de mútua cooperação entre alunos, com parceria entre os professores Olá, de peço diversos. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Entre os professores de diversas disciplinas e o coordenador da escola. O princípio de uma aula efetiva é aquela aula que de fato vai trazer ali uma compreensão total de todos os alunos. Então, às vezes, com um aluno, um livro didático, como eu disse, uma apostila é suficiente, com outro aluno, não. Você vai ter que trazer um recurso alternativo para que ele seja entendido. E como que o professor vai ficar sabendo se os alunos estão entendendo ou não? Através dessas interações, né? Os trabalhos em grupo são importantes porque dentro de um mesmo grupo um aluno pode tirar dúvidas e pode se colocar e pode ampliar ali o seu conhecimento, né? É um processo bem rápido de trabalho, então a gente estimula isso. Isso faz parte das metodologias ativas de aprendizagem, gente. As metodologias ativas, elas incentivam muito a participação do aluno, porque, né, o aprendizado ele não se dá de forma passiva, né? O aprendizado se dá de uma forma participativa. E quem quiser saber mais sobre as metodologias ativas, porque como não é o propósito aqui da nossa aula, ficar explicando isso demora muito, né? E às vezes a gente faz só de uma forma superficial. Tem esse livro da Lilian Bassic e do José Moran, que são organizadores, são vários textos, né? Sobre abordagens teóricas e práticas das metodologias ativas dentro da educação. Eu acho esse livro muito interessante porque muitas pessoas acham que uma metodologia ativa é o professor ficar lá paradão enquanto os alunos fazem um trabalho em grupo lá sozinho. Não é isso, aliás, está muito longe disso. Existem muitas práticas interessantes dentro da metodologia ativa de ensino e que podem ser usadas em diversas séries, em diversos contextos. Então, o professor, ele tem ali as suas competências, a sua qualificação, ele chega na sala de aula, ele vai tentar conhecer o máximo possível os seus alunos, os canais de aprendizagem, né? E ele vai identificar, logicamente, dificuldades e potencialidades, né? Para isso, o professor, ao longo do processo de ensino, ele vai desenvolver materiais próprios, né? É o que a gente chama de material instrucional, que ele é feito pelo professor. Esse material, como o próprio nome diz, ele visa a instrução, né? É um material individualizado ou coletivo que tem informações autossuficientes ou autoaplicáveis, ou seja, o aluno não precisa estar ali na presença do professor quando ele vai ler esse material. Então, é um material ideal para o aluno levar para casa e estudar através dele. Esse material ele vai trazer motivação, compreensão do conteúdo ensinado
e também, às vezes, um roteiro para que o aluno em casa consiga estudar sozinho. Isso é muito importante, a gente aprender a aprender, né? Então, é importante, é fundamental a participação ativa do estudante para aproximá-lo do conteúdo ensinado, resolvendo as principais dificuldades e dúvidas. É um folheto ou folder, gente, então não é uma apostila, não é um textão, é uma coisa bem enxuta, bem objetiva, que é ali um materialzinho desdobrado em pequenas informações, tá? Essas pequenas informações, conceitos, ideias, orientações que vão estar nesse material, elas devem ser redigidas de forma clara, de forma objetiva. O professor deve ter em mente que o aluno vai estudar esse material em casa sem contato com ele, então ele precisa entender esse material, né, o aluno. O estilo da redação, então, deve ser coloquial, quase que uma conversação, tá? O tratamento pessoal, direto, é o mais indicado. Gente, linguagem simples não significa linguagem incorreta, tá? O professor, ele sabe usar uma linguagem simples sem necessariamente agredir aí as regras da gramática tradicional. Então, não é isso que às vezes surgem essas dúvidas, não é isso, tá? É simplesmente uma linguagem enxuta, você não ficar enchendo linguiça, você não ficar se desdobrando em outras questões. Às vezes o professor divaga, né? E isso não pode acontecer no material instrucional desse tipo, porque ele precisa ir direto na dúvida e trabalhar somente em cima daquela dúvida, tá? Então, é preciso colocar sempre no lugar do aluno. Estou fazendo esse material para alunos com dificuldade com conjugação verbal. Qual tipo de conjugação? O que exatamente? Ele está confundindo pronome? Ele está confundindo o tempo verbal? Ele está confundindo plural? E você tem que ir direto na dificuldade e resolver aquela dificuldade. Mas os alunos têm mais 1 milhão de dúvidas. Tá, mas a gente vai trabalhar uma de cada vez através desse material. Então, esse material ele não é contínuo, tá? Como os livros ou como são os textos mais comuns. Ele é um material único, ele vai focar somente um tipo de conteúdo. Ele não serve só para resolver dificuldades, ele serve também para reforçar, né? Então, dei uma aula sobre um conteúdo que o aluno, sobre, vamos supor, Brasil Colônia, e ficaram várias coisas ali soltas que eu não consegui explicar direito. Então, vou fazer materiais instrucionais para reforçar ali o que eu ensinei na sala de aula, tá? Ele também pode trazer sugestões de experiências e atividades para que o texto não fique muito cansativo e muito monótono. A gente sabe que as novas gerações elas têm uma dificuldade muito grande de manter a concentração por um período muito longo de tempo, né? E essas atividades, assim, eu, por exemplo, nos meus materiais, eu coloco uma atividade para fazer em casa, uma só, tá? E uma para ser feita em sala de aula em grupo, e essas atividades são parecidas. Então, às vezes o aluno ele teve uma dificuldade para fazer sozinho em casa e ali no grupo ele já não tem, porque um vai conversando com o outro, eles vão se ajudando, né? E às vezes uma dúvida ali que passou despercebida, o outro coloca e aí ele fala, eu também estava com essa dúvida. Então, o trabalho em grupo é muito importante para que esses alunos assimilem juntos os conteúdos. Esse material ele pode ser individualizado, ele pode ser coletivo, né? E sendo um ou outro, é interessante que as atividades sejam feitas em grupo, tá? Por que a atividade em grupo é importante? Não é para um escorar no outro, é porque às vezes um aluno não percebeu ali uma dúvida, uma ponta solta que ficou e o outro percebe, o professor aproveita e coloca lá o esclarecimento para todo mundo, né? O material instrucional ele precisa ter um aspecto gráfico bem efetivo, não precisa ser coloridão, cheio de coisas, inclusive isso distrai muito o aluno, né? Então, peguem leve nas setas, nas figuras geométricas, nas cores, nas imagens, enfim, nesse monte de recursos, escolha o recurso que seja de fato efetivo, tá? Para você indicar ali. O importante é que o aluno consiga ver o exemplo que você está colocando, o conteúdo, tá? Esses materiais instrucionais, eles devem trazer ali
comparações, resumos, exemplos, o máximo de exemplos possíveis. Quando você vai utilizar um recurso visual, você pode usar uma tirinha, por exemplo, né? Que é um recurso visual que ele não polui muito o material e que ele traz ali, às vezes, um exemplo muito bom. Dentro de língua portuguesa, quando a gente vai trabalhar figura de linguagem, eu uso muito as tirinhas, charts, porque elas têm ali em poucos quadradinhos exemplos que valem, às vezes, por um livro todo, tá? Para você fazer esse material, você precisa conhecer os seus alunos, só aí você vai conseguir avaliar as necessidades deles e o que vai ser colocado no material, manter os objetivos em mente. Então, às vezes a gente vai escrevendo, vai produzindo e uma coisa vai puxando a outra, o que era para ser um folheto vira um livro. Não, mantenha o foco. Se eu vou colocar só os tipos de substantivo, por exemplo, que eu falei, esses são só os tipos de substantivo, não vai colocar adjetivo, não vai colocar verbo. A gente quer, quando a gente está fazendo o material, a gente quer acrescentar mais coisas, mas, gente, isso só confunde o aluno. E o material instrucional, né, que é esse feito pelo professor, ele precisa ser objetivo, nem que você tenha que fazer assim um por dia, tá? Mas ele precisa ser picotado. Planejar avaliações, tá? Então, esse material instrucional, ele pode servir, por exemplo, como uma pré-avaliação. E não estou falando só de prova, tá? Até porque a prova é só um dos instrumentos de avaliação, existem muitos outros, tá? Então, esse material pode ser ali uma pré-avaliação. E também é importante que o professor seja organizado, que ele coloque esses materiais todos num registro, numa pasta, que ele saiba a sequência em que ele trabalhou isso, mesmo que o material não seja sequencial, mas para você saber o dia e por que você aplicou, o que te levou a fazer aquele material. Os alunos reagiram bem? Converse com eles, eles gostaram, ouça as dicas deles. Eu gostaria, professora, de que tivesse um pouco mais de exemplos, ou então, tá com muita explicação, não tá muito claro, enfim, sabe? Ouça os seus alunos, porque o material é para eles, né? Então, é isso, o planejamento do professor, ele precisa ter as suas competências, ele precisa ter a sua qualificação, ele precisa conhecer os alunos, né, com os quais ele vai trabalhar, para saber se necessita de material alternativo ou não. E também é importante sempre ter algum material instrucional à mão, ali algum modelo de material instrucional. Por quê? Porque esse material que o próprio professor faz é muito importante, muito importante. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!